Oi, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais um vídeo, glória a Deus. E hoje a gente vai falar sobre o Salmo 16, tá bom? Esse salmo foi atribuído a Davi e tem assim, poema davídico. Então, senta, presta atenção, retira todas as distrações, que eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com você hoje, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, tá? Como eu menciono para vocês sempre no início, a gente tem um combinado, que é após a gente fazer a leitura, a gente sempre medita, né, sobre o que Deus está falando comigo e o que eu vou fazer a respeito, tá bom? Então, você, por favor, faça também esse exercício aí na sua casa sobre o que Deus tem falado com você em cada cantinho dessa palavra, em nome de Jesus. Como eu sempre menciono para vocês também acerca da a tradução da minha Bíblia, linda e maravilhosa, é NVI, tá bom? Então, se você tem outra tradução, não vai ter nenhum problema, tá? Só vai ser um pouquinho diferente algumas palavrinhas, mas nada que complique muito o entendimento. Vamos lá. Vamos para mais uma leitura, mais um salmo, e que o Espírito Santo fale poderosamente com você, em nome de Jesus. A partir do versículo 1 fala assim, ó: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. E aí eu fico pensando assim, nossa, Davi tinha uma intimidade muito grande com o Senhor, porque ele era um rei, tá? Ele era um rei de Israel, ele era uma pessoa influente, né? Era um líder. E a confiança dele, o refúgio dele era totalmente o Senhor. Tanto que a gente vai ver que quando acontece certas situações na sua vida, como na rebelião de Absalão, Davi fugiu. Foi um momento bem tenebroso assim para ele, mas você percebia que Davi estava mais triste porque era o seu filho, era problemas familiares que ele estava tendo, do que, como que eu posso dizer, do que sair do palácio, do que parar de ter uma boa vida. E aí eu fico me questionando, será que realmente eu tenho esse pensamento, eu tenho esse entendimento que o Senhor é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza segura, o meu porto seguro. E aí ele está pedindo proteção a quem? Ao Senhor, porque o Senhor é o refúgio dele. Então, muitas vezes acontecem situações que a gente precisa realmente da proteção. Mas será que a gente está buscando realmente a proteção de Deus, primeiramente? Porque o Senhor usa pessoas também para nos proteger, né? Para nos proteger, para falar com a gente. Ele usa todos, todo o, toda e qualquer situação. Mas será que eu estou confiando realmente no Senhor? Será que eu estou me refugiando? E aí eu fico lembrando, né? De umas pregações que eu tenho assistido, até do pessoal do Jesus Cop, que é onde eu comprei minha Bíblia, eles são uma bênção mesmo. Assisti os vídeos dele e também do pregador Diogo Dantas, tem me ajudado assim muito a me conectar mais com o Pai, a estar mais na presença do Senhor e principalmente leitura da Bíblia todo dia, porque a gente gosta muito de assistir vídeos, né, acompanhar devocionais, e isso é super válido. E é o que eu estou fazendo agora, fazendo vídeo devocional, mas o nosso maior propósito, sabe, o nosso maior objetivo é começar lendo a palavra do Senhor todo dia, sabe, porque Ele é o nosso refúgio. Então, muitas vezes, para quem a gente vai recorrer na nossa necessidade, é aquela pessoa que realmente vai ser o que a gente entende que é o nosso refúgio. Então, meu irmão, se você deixa para procurar o Senhor Jesus, se você deixa para falar com o Pai, só depois que esgota, vamos dizer assim, todas as outras possibilidades, então o Senhor não está sendo o seu refúgio em primeiro lugar. Está sendo situações, está sendo circunstâncias, está sendo um emprego, está sendo um familiar, está sendo um conhecido, mas não é o pai. E é uma das coisas que eu fico sempre me
fazendo, né, essa autoanálise para que o meu refúgio, tudo o que eu necessite, eu venha buscar primeiro nos braços do Pai, sabe? A sua presença, a sua vontade, porque muitas vezes a gente quer a vontade do Pai, mas quando a vontade do Pai se choca com a nossa vontade, a gente deixa a vontade do Pai mais de lado. Eu não sei se vocês passam por isso, né? Eu sempre tenho esse conflito em mim, que quando o Senhor diz sim, é muito mais fácil, né, segui-lo. Mas e quando o Senhor diz não? Será que eu ainda o considero como meu refúgio? Quando ele diz não, quando ele, eu estava pensando esses dias, né, que eu tenho uma amiga muito querida e o sonho dela é ser mãe, né? O sonho dela, só que ela não pode ter filhos. E aí você imagina aí, você vê e ela é do Senhor assim há muito tempo ela está servindo na casa do Pai, ela está com o Senhor. Você vê a presença do Senhor Jesus, mas eu fico imaginando assim, é muito difícil você ver todos ao seu lado recebendo um sim de Deus, ou seja, tendo filhos, tendo uma geração, e você ser a pessoa que está ali seguindo e servindo e recebeu um não. É muito forte, sabe? Você pensar que mesmo diante do não, ela continua na obediência, ela continua acreditando que o Senhor é o refúgio dela, ela continua ali, esperando, sabe, em Deus. E isso me edifica muito quando eu penso nela, sabe? Porque é muito difícil. Imagina, você tá diante de um cenário que todo mundo tem um sim, só você tem um não. E você tá ali cumprindo a palavra do Senhor, fazendo o que é certo, mas é aquela questão de até se coaduna com o próximo versículo. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor. Não tenho nenhum bem além de ti. Tem até uma música. Não tenho outro bem além de ti. Essa música é linda. Mas será que quando eu canto ela, será que eu estou realmente falando de coração? Eu não tenho um outro bem além do Senhor? Eu não tenho uma outra paixão além dele? Um outro ídolo além dele? Então, eu acho que se eu passasse pela mesma situação que essa minha amiga querida, né, minha irmã em Cristo, passasse, eu não sei como seria a minha reação de ver todo mundo recebendo sim, só eu não, né? Então, é isso, é não ter um outro bem além do Senhor. Mesmo que ele diga sim, mesmo que ele diga não, não vai mudar, porque o Senhor é o nosso refúgio. Porque não é através das circunstâncias, do que o Senhor vai me proporcionar, é pelo que o Senhor é. E quando eu comecei a entender isso, eu estou seguindo Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode me dar, muitas coisas se abriram para mim, sabe? De entendimentos, o Espírito Santo realmente passou a habitar em mim, porque eu não estava sendo apenas uma filha interesseira. É tão ruim você ter pessoas que só querem chegar, se aproximar perto de você por interesse, e o Senhor me deixou viver essa situação de pessoas que só se aproximavam de mim por interesse. E aí eu ficava com muita raiva dessas pessoas, com muita raiva. Mas aí o Espírito Santo veio e falou ao meu coração: você age dessa forma com o Pai. E quando eu lembro disso, eu tenho muita vergonha, muita vontade de chorar, tenho muito constrangimento em mim e me dá muito temor, porque eu me relacionava com o Pai como aquela troca, como se fosse patrão, sabe? E o Senhor não é o meu patrão. O Senhor é o meu Pai. E eu não posso chegar perto dele querendo apenas as coisas que ele tem para me dar, e sim a sua presença, porque esse é o foco principal. Então, será que você, meu irmão, consegue dizer que você não tem nenhum outro bem além do Senhor?
Claro que a gente vai ter bens, mas que nenhum deles ultrapasse a importância que é o Senhor na nossa vida. Vocês entendem? Que não é nenhum outro bem além do Senhor. Entende? Não é não ter nenhum bem. A frase não para aqui, nenhum bem. O Senhor está dizendo para dar tudo, não pode ter nenhum bem. Não, é nenhum bem além do Senhor. A gente vai ter bens, a gente vai ter a nossa família, os nossos amigos, que são bens, nossos filhos, que são a herança do Senhor, mas que nada perpasse aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor significa para nós, em nome de Jesus. E é isso que eu tenho lutado todo dia. De não querer apenas a boa vida, mas o bom Deus do meu lado todo o tempo. O meu Pai, que me ajuda, que me salva, que me resgata quando eu necessito. E eu necessito todo dia. Né? Porque quando a gente acha que não está precisando mais do Senhor, que não está conseguindo mais, que não precisa mais do Senhor para trilhar o seu próprio caminho, eu vou te dizer, eu já me vi nessa situação de que eu não queria mais depender do Senhor por achar que eu conseguia só. E aí é só quebrar a cara mesmo, porque todo o tempo a gente precisa dele, todo o tempo. O versículo 3 diz assim: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em que tenho todo o meu prazer. Ou seja, como é bom estar perto de irmãos, como é bom estar perto de pessoas que temem ao Senhor, que falam acerca do Senhor, que testemunham acerca do seu amor. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão o seu nome. Aquelas pessoas, né, que têm ídolos, que têm deuses, né? E deuses, ídolos, pode ser qualquer coisa, gente. Antes eu tinha muito na questão de ídolo a minha carreira, né? Eu sou formada em direito. E aí trabalho, né, com isso. E aí eu tinha muito, como que eu posso dizer, orgulho de dizer sobre isso, de dizer onde eu trabalho, de dizer o que eu estou fazendo. Claro que a gente tem que ser agradecido, né? Pelas coisas que o Senhor coloca na nossa vida, mas eu transformava a profissão como um ídolo. Então, quando você torna a profissão como ídolo, a sua conta bancária como ídolo, o seu relacionamento como ídolo, a sua família como ídolo, nada disso vai dar certo. Ai, mas a família é o bem mais precioso da terra, mas não é um bem que pode chegar além do Senhor. A nossa família é um bem precioso que o Senhor nos deu, mas ela não pode ser além daquilo que o tamanho dela, a importância dela não pode ser além daquilo que o Senhor tem guardado para a gente, sabe? A importância que o Senhor é para nós não pode se comparar com nenhuma outra coisa, sabe? Porque ele não divide adoração. Ele não divide adoração. É por isso que a gente tem que tomar cuidado para que ídolos, né, para que os frutos da nossa oração não se tornem ídolos muitas vezes na nossa vida, ok? Senhor, tu és a minha porção. Será que a gente pode dizer? Será que eu posso dizer? Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garante o meu futuro. Será que realmente eu estou confiando no Senhor? Que Ele vai garantir o meu futuro, que Ele vai garantir o futuro dos meus filhos e da minha família, da minha casa, dos meus amigos. Será que realmente eu estou colocando essa esperança e confiança nele? Será que se acontecer a mesma coisa que aconteceu com a minha amiga, de que você vê todo mundo recebendo um sim de Deus e só você recebe um não, praticamente, né? Será que eu posso dizer que o Senhor é a minha porção? Eu fico imaginando isso. Porque eu recebo tantos sims do Pai e eu agradeço a cada sim que eu tomei. É a cada não, principalmente, também, né? Porque foram esses nãos que me construíram, que me fizeram construir uma caminhada e uma jornada em conjunto com o Pai. Então é isso que eu peço todo dia. Senhor,
eu ainda não tenho esse sentimento de que, o Senhor é a minha porção, eu não preciso de mais nada além de ti, mas eu quero ser assim. É ser sincera com o Pai, porque Ele sabe, meus amados irmãos, as nossas intenções, o nosso coração. Ele sabe o que a gente tem no nosso coração, o que a gente não tem, né? Então não adianta a gente falar e fazer orações mentirosas, né? E orações que não se coadunam com a realidade. A gente precisa trilhar um caminho no qual a gente depende totalmente do Senhor, está junto dele, e que ele é a nossa porção, a nossa herança, mesmo que nada no mundo dê certo, a gente receba vários nãos, todos os nossos planos venham ser frustrados, a gente não se frustra, porque o Senhor é a minha herança. Então, como é que o mundo vai tirar a minha herança se o Senhor é a minha herança? Entende? Não tem como. Não tem como o mundo tirar a minha herança, porque é o Senhor que é ela. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. É o Senhor. Jesus é a minha herança. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Então, é aquela questão de estar sendo aconselhado pelo Senhor, estar ouvindo a sua palavra, deixando que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, porque o coração é enganoso, né? Mas quando o Espírito Santo vem na nossa vida, ele nos transforma por completo. Sempre tenho, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita, eu não serei abalado. Ou seja, que coisa linda um filho dizer isso para um pai. Se o Senhor andar comigo, eu não vou ser abalado. E aqui não é promessa de vida fácil, não, meus irmãos. É uma promessa de que o Senhor vai caminhar do nosso lado e a gente não vai ser abalado. Independentemente das circunstâncias, porque nada vai abalar aquele que o Senhor está do lado. Tanto que Paulo, quando ele escreve as cartas, você vê alegrai-vos no Senhor. Mas Paulo, você estava escrevendo as cartas na prisão. Mas é porque a prisão não abalava Paulo. José ficou tanto tempo ali preso, né? Ficou tanto tempo sendo escravo, depois, né, foi preso, e você via que ali nada abalava José, porque quando você tem o Senhor, você se torna um ser inabalável, mas não porque você tem algo, né, em especial, não, é porque o Senhor está junto conosco e vai nos dando força. O Espírito Santo vai nos dando força. Não tem essa força dentro da gente, por si só. É o Senhor que vai renovando as nossas forças todo santo dia, todo tempo. Por isso o meu coração se alegra e o meu íntimo exulta. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Glória a Deus. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Tenho prazer à tua direita. Então, que a gente tenha muito prazer em estar perto do Pai, na presença dele. Tanto que um dos vídeos que eu até coloquei aqui, foi até um Reels que eu gravei. E se Salomão, e se o Senhor falasse comigo como ele falou com Salomão. Salomão, pode pedir o que quiser que eu te dou. Salomão pediu sabedoria, né, para governar com justiça, e isso foi lindo. Mas se o Senhor viesse a mim, eu pediria, Senhor, me deixa te conhecer mais. Eu só queria a tua presença, porque o restante ele viria junto, entende? Porque a presença é algo mais precioso que o Senhor tem a nos dar. Tanto que uma das coisas que eu mais peço, Senhor, por favor, que nunca isso aconteça, que Ele nunca me retire da presença dEle. Porque meus irmãos, esse é o pior castigo. Para mim, eu entendo que o pior castigo que uma pessoa pode receber do Senhor é quando o Senhor afasta ela da sua presença.
essa é uma das coisas que eu tenho em oração e eu peço, Senhor, se as minhas orações, as respostas das minhas orações um dia me tirar da tua presença, então não me responde. Eu oro com medo, mas eu oro. Senhor, se aquilo que eu estou pedindo, clamando, intercedendo, for virar um ídolo na minha vida, for me tirar da tua presença e eu não conseguir mais ter o Senhor pertinho de mim, não me dá. E ele sabe que eu peço isso com medo, não vou mentir, com medo do Senhor não me dar, mas com muito temor de que eu não quero nada que me tire da presença dele. Então, se vier alguma coisa, pode ser muitas bênçãos financeiras. Eu não quero. Porque bênção financeira nenhuma compensa você estar sem Jesus. Pode ser uma família linda, maravilhosa, estruturada. Pode ser saúde. Pode ser qualquer coisa, meu irmão. Nada compensa quando você não tem o Senhor Jesus. Nada. Nem família, nem saúde, nem emprego, nem trabalho, nem dinheiro, nem ministério. Nada compensa quando você não tem a presença do Senhor. E é isso que eu peço todo dia. Então, foi isso, o nosso Salmo 16, que em nome de Jesus você medite também e que você lembre de fazer aquela pergunta, o que o Senhor falou com você e o que você vai fazer a respeito dessa palavra, tá bom, meu irmão? Então eu espero que o Senhor tenha falado com você, que o Espírito Santo permaneça na sua vida, em nome de Jesus. Então, ame essa palavra, ouça essa palavra, medite dia e noite, porque é ela que a gente encontra o nosso verdadeiro consolo. É nela que a gente se refugia. O nosso futuro não está na política, não está com relação a se o dólar está alto, se o dólar está baixo, não está nas provações, não está nas guerras, não está em nada, está no Senhor. O nosso futuro depende do nosso Pai. Então, que em nome de Jesus você receba essa palavra e que você ame mais essa palavra, porque foi ela que me transformou. Foi ela. Se eu pudesse dar um testemunho, essa palavra me transformou e me salvou. Que ela transforme você também e salve você também, em nome de Jesus. Beijo e até mais.